Bom pessoal, aqui estamos nós de novo. Nós já verificamos os significados do produto vetorial, como que ele é calculado, qual é a relação da área com os dois vetores, qual é a relação do vetor gerado pelo produto vetorial dos dois vetores, né? Vimos o cálculo do produto vetorial e vimos como a gente encontra o valor da área dos vetores. A gente já verificou a propriedade, né, de que o produto vetorial A por B é igual a menos o produto vetorial B por A. Né, verificamos aqui, provamos que a área não muda e provamos que o sentido altera. Né, a gente provou essa propriedade aqui. Então agora, antes de seguir para o exercício C, eu vou fazer o exercício D e E, né, para mostrar uma outra peculiaridade. Né? Vamos lá então. Vamos fazer o D primeiro. O D é o vetor D vetorial B. Isso aqui vai ser igual a IJK. Né? O vetor D, quem é o vetor D? Que é o primeiro que eu vou colocar aqui, né? 0, 0, 0. Então ele não tem coordenadas em nenhum dos sentidos. E o vetor B, ele é 1, 1 e 1. Então eu tenho 1, 1 e 1. Simples assim. Fazendo o produto vetorial, embora você já deva estar percebendo qual vai ser o resultado, né, vamos fazer ele passo a passo. No sentido de ir, eu vou ter o 0 multiplicando 1. Então eu vou ter 0 menos o 0 multiplicando 1. 0. Em J a gente vai encontrar a mesma coisa, no sentido positivo e no sentido negativo. Em K a gente vai encontrar a mesma coisa, no sentido positivo 0, no sentido negativo 0. Então eu tenho que o produto vetorial de D por B ele é igual a 0 na I, 0 na J, 0 na K. Né? Ou seja, a área compreendida, né, vai ser igual a raiz quadrada de 0 mais 0 mais 0, todos elevado ao quadrado, que vai dar 0 raiz quadrada. Então a área vai ser uma área nula. Vamos fazer o exercício E, antes de explanar qualquer outra coisa. O exercício E, ele me pede o oposto, né? B por D. Ora mais, a gente não acabou de verificar que quando a gente troca os opostos, né? Usamos os mesmos vetores, a gente só não muda o sinal? Vamos aplicar essa propriedade aqui então. Então o vetor B por D, que é o que o exercício E nos pede, eu posso escrever que ele vai ser igual a menos o vetor D por B, né? E a gente já calculou esse vetor. Esse vetor ele é 0, né? Então eu vou ter vou colocar o menos 1 aqui simbólico vezes o vetor dB, né? Que é 0 na I, 0 na J, 0 na K. O que vai me resultar na mesma coisa. 0 na I, mais 0 na J, mais 0 na K. Isso aqui parece ser um pouco redundante, mas é bom a gente concluir aqui uma ideia a partir desses dois exercícios. E a sua área, assim como
o exemplo anterior vai ser uma área nula, né? 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado é 0. Raiz de 0 é 0. Simples. Então, o que a gente tem aqui, né? Onde é que eu queria chegar? Não importa a ordem do vetor. O vetor D é um vetor nulo, né? Ele é 0, 0, 0. Quando um vetor não tiver nenhuma das componentes, qualquer valor significativo, um valor diferente de zero, ele é chamado de vetor nulo. Então, não importa se eu estou fazendo o vetor nulo vezes um produto vetorial, um vetor qualquer, ou se estou fazendo um vetor qualquer, produto vetorial, vetor nulo, a resposta sempre vai ser zero. Sempre que você identificar um vetor nulo, você já pode com toda certeza jogar zero na resposta e a área compreendida entre esses dois vetores é zero. Né? Faz sentido, porque o que é um vetor nulo? Ele é um ponto no centro da origem. Né? E eu tenho um vetor qualquer, ele é esse aqui. Qual que é a área que eu tenho compreendida entre o ponto e o vetor? Nenhuma. Quantos planos eu posso originar a partir disso? Entre esses dois vetores? Nenhum, porque isso aqui não é um vetor, é um ponto. Né? É um ponto que ele está simbolizado vetorialmente. Então, na prática, eu teria infinitos planos que contêm esses dois pontos. Né? No cálculo matemático, a gente vai encontrar esse valor. Verificou um vetor nulo, zero na resposta, zero no vetor, zero na área. Agora vamos para o exercício C, que tem uma coisa bastante interessante. Né? Vamos só separar aqui, só um minuto. Para que nós... Pronto. Só fazer essa linha para que nós não façamos as confusões, né? Então vamos calcular o produto vetorial do item C. Eu quero A vetorial C. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quem é o vetor A? Né? Primeiro vamos montar aqui o determinante. Primeira linha, vetores diretores, IJK. Segunda linha, vetor A, 2, 3, 4. Né? 2, 3 e 4. Na segunda linha, eu vou ter o C, 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. Então vamos fazer isso aqui, né? Então vai ser igual na direção I, eu vou ter 3 vezes 8, 24 no sentido positivo, menos 4 vezes 6, 24. Olha que bonito. E na direção J eu vou ter 4 vezes 4, 16. Na direção no sentido negativo, menos 2 vezes 8, 16. Na direção K, sentido positivo, 2 vezes 8, ou 2 vezes 6, 12. Menos do sentido negativo, 3 vezes 4, 12. Olha só o que aconteceu aqui. Né? Eu tenho dois vetores diferentes, onde eles também me geraram um vetor nulo, né? Então eu tenho na I, 24 menos 24 é 0 na I, mais 16 menos 16 é 0 na J, mais 12 menos 12, 0 na K. Assim como o outro, analogamente, a gente pode já dizer que a área é igual a zero. Bom, enfim. Por que isso aqui resultou num vetor nulo?
Se nós pegarmos essas retas, nós vamos verificar que, pensa só, daqui 2 para 4, basta multiplicar por 2. 3 para 6, basta multiplicar por 2. 4 para 8, basta multiplicar por 2. Então eu tenho que o vetor C, eu posso escrever ele sendo como 2 vezes o vetor A, certo? Ora, então, se esse vetor C ele tem a mesma angulação, as mesmas aclividades do vetor A, então eu vou ter um vetor mais ou menos assim, ó. Esse aqui seria o vetor A, e o vetor C ele seria um pouquinho mais comprido, ele teria o dobro do tamanho. Esse aqui é o vetor C. O vetor A vem daqui a aqui, e o vetor C vem daqui a aqui. Bom, quantos planos a gente pode conter os dois vetores ao mesmo tempo? Infinitos, porque eles não estão separados, eles estão concorrentes a uma mesma linha, né? E a área compreendida entre esses dois vetores é nula, eles estão sobrepostos um ao outro. Olha aqui como faz sentido. É no mesmo conceito da multiplicação do vetor nulo a respeito do produto vetorial, onde eu posso ter infinitos planos que contêm esse vetor, os dois vetores, né? Aqui eu posso ter infinitos vetores que eu contenho o vetor A e C ao mesmo tempo, e a área compreendida entre eles é zero. Então, sempre que você verificar que um vetor está fazendo produto vetorial entre dois vetores, sendo que um é múltiplo do outro, né? Se eu pegar e dividir todos os números por um mesmo número, ou multiplicar todos os números, todas as coordenadas por um mesmo número, eu vou encontrar um vetor igual. Por exemplo, aqui no caso, se eu pegar o vetor A e multiplicar por 2 todas as componentes, eu vou encontrar o vetor C, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Então, C é múltiplo de A. Sempre que você encontrar essa propriedade, identificar que isso aconteceu, você já pode jogar aqui também. O vetor vai ser sempre zero e a área compreendida entre esses dois vetores vai ser sempre zero. Ok? Então, até a próxima.